Descubra 7 fatos sobre o naufrágio do Titanic. O famoso navio se perdeu no mar em sua viagem inaugural quando bateu em um iceberg. O naufrágio voltou aos holofotes depois que o submarino Titanic desapareceu durante a viagem do Titanic ao fundo do mar. O desaparecimento do submarino Titanic nas profundezas do Atlântico reviveu a história do trágico naufrágio do Titanic. Este artigo aborda fatos interessantes sobre o naufrágio que chocou o mundo. O Royal Mail Ship, RMS, Titanic foi um transatlântico que naufragou entre a noite do dia 14 e a madrugada do dia 15 de abril de 1912, durante a sua viagem inaugural. A escala do acidente tornou-o uma das tragédias mais famosas da história. De acordo com a Enciclopédia Britânica, plataforma de informações focada na educação do Reino Unido, o ônibus de luxo afundou após bater em um iceberg a caminho de Nova York, nos Estados Unidos, após sair da cidade inglesa de Southampton. O Titanic foi o maior navio já construído e o maior objeto móvel criado pela humanidade na época. A empresa RMS Titanic Inc. recebeu os direitos para resgatar os destroços. Segundo os dados, o navio tinha 268 metros de comprimento. Mas onde o Titanic afundou? De acordo com a britânica, a colisão com o iceberg ocorreu no Atlântico, cerca de 400 milhas náuticas, ou 740 quilômetros, ao sul da província de Terra Nova e Labrador, a ilha do extremo leste do Canadá. E quando ocorreu a colisão com o Titanic? Em 11 de abril de 1912, aproximadamente às 23h40, as autoridades foram alertadas e o primeiro oficial do Titanic, William Murdoch, ordenou que o navio virasse para estibordo, à direita dos que estavam a bordo. No entanto, a ordem chegou tarde demais, e apesar do movimento, o navio colidiu com um iceberg logo após o aviso. E qual foi a primeira parte do Titanic a atingir o iceberg? A primeira parte do navio que atingiu o grande bloco de gelo foi a estibordo. Pelo menos 5 seções estanques da proa, que recebem água e impedem que ela entre no navio, foram quebradas, relata a plataforma britânica. O que aconteceu após a colisão? Assim que o incidente ocorreu, o capitão Edward Smith ordenou o envio de sinais de socorro, mas todos os navios próximos estavam muito longe, disse a enciclopédia. Nesse ínterim, começaram a ser lançados botes salva-vidas, priorizando mulheres e crianças, mas não havia espaço para todos. O RMS Titanic Inc. admite que mesmo que os 20 botes salva-vidas estivessem cheios, haveria espaço para apenas 1.178 pessoas, muito menos do que os 2.435 passageiros e 892 tripulantes do navio. Pior ainda, os botes salva-vidas foram lançados sem atingir a capacidade máxima. Segundo a britânica, apenas 705 pessoas foram salvas. E qual era a temperatura da água no momento do afogamento? Na época da destruição do Titanic, a temperatura da água estava em torno de -2 graus, então quem se jogasse no mar com colete salva-vidas poderia ter hipotermia ou ataques cardíacos nos destroços. Os músicos do Titanic tocaram até o último momento. Durante a viagem, foram contratados 8 músicos para acompanhar os passageiros. Assim como em Titanic, 1997, de James Cameron, apesar do desastre, jogaram até o último momento possível. Não há informações sobre quanto tempo tocaram, embora se acredite que a música tenha continuado pouco antes do navio afundar. Também houve especulação sobre qual seria a última música a ser tocada. Segundo a britânica, os candidatos são sons de Elton, On Earth to You My God. Infelizmente, nenhum dos músicos sobreviveu. E quando o Titanic afundou? Quando a proa do Titanic entrou no mar, a popa subiu e saiu da água. Por volta das 2h18 no dia 15 de abril as luzes se apagaram e o navio quebrou ao meio devido ao peso do navio. De acordo com a Encyclopedia English, relatos posteriores dizem que a proa levou cerca de 6 minutos para chegar ao fundo do oceano depois de se separar do resto do navio. A popa retornou brevemente à superfície antes de subir novamente. A peça sobressalente do navio permaneceu nesta posição por algum tempo antes de iniciar o mergulho final. Às 2h20, o Titanic afundou completamente no Oceano Atlântico.